Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Acharam que iam ficar sem minhas aulas, não é? Engano de vocês. Vocês sabem que eu ia dar um jeitinho da gente ter as nossas aulas de gramática para que vocês não perdessem nenhum conteúdo e nenhuma explicação, ok? Então, para isso, eu preparei um vídeo explicando o assunto que seria dado na sala de aula. E a gente vai fazer uma breve revisão do assunto advérbios que nós vimos na última aula, tá? Para que vocês compreendam melhor o assunto que vai ser de hoje, que serão os adjuntos adverbiais. Ok? Então, eu preparei uns slides. Como vocês sabem, eu não tenho, lógico, né? Eu não tenho quadro em casa, quadro de escrever, né? Como na escola a gente tem. Então, eu preparei as aulas no slide. Vou mostrar para vocês juntamente com a explicação, ok? Depois, vocês podem mandar por zap ou por e-mail, qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? E façam as atividades, tá bom? Beijão e vamos lá. Vamos lá. Então, como eu disse a vocês, o assunto que nós vamos trabalhar hoje é o advérbio. Na verdade, o assunto que nós vamos trabalhar hoje são os adjuntos adverbiais. Mas não podemos falar de adjuntos adverbiais sem antes lembrarmos do que são os advérbios. E vocês vão entender por quê, ok? Então, vamos lá. Espero que vocês estejam vendo. Deixa eu consertar aqui a câmera. Melhor aqui o slide. Acho que assim fica melhor. Então, eu coloquei aqui que o advérbio, né, o conceito de advérbio qual que é? Classe gramatical invariável que modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio e indica as circunstâncias em que ocorre a ação verbal, que pode ser essa circunstância de modo, de lugar, de tempo, afirmação, negação, dúvida e etc. Eu não sei se vocês lembram que na aula eu cheguei a explicar para vocês a diferença entre o adjetivo e o advérbio. Eu disse a vocês que o adjetivo, ele sempre vai estar qualificando o substantivo, enquanto que o advérbio não. Ele é invariável, ou seja, ele nunca vai estar concordando com o verbo, nem com um adjetivo, não. Ele sempre vai estar no singular, naquela forma ali única. Tá? Por isso que a gente chama de invariável. E diferente do adjetivo, ele não vai qualificar um substantivo. Ele vai qualificar ou um verbo, como eu falei aqui no slide, ou um adjetivo, ou outro advérbio. E para que ele vai modificar em que sentido? Ele vai estar trazendo uma circunstância. Essa circunstância, como eu falei, pode ser de tempo, de lugar, de modo, de intensidade e etc. Ok? Nós temos também a classificação dos advérbios, tá? Então, qual é essa classificação? De acordo com a circunstância que esse advérbio vai trazer, né, para a ação do verbo, ele pode ser classificado em modo, lugar, tempo, afirmação, dúvida ou intensidade. Como assim, Kelly? Vamos lá, vamos voltar aqui. Deixa eu mirar para cá para vocês entenderem melhor. Quando eu digo dessa classificação de modo, o que eu quero dizer? Quando eu uso um advérbio de modo, eu estou trazendo para aquele... Vamos dizer que aquele advérbio esteja modificando um verbo. Então, eu vou trazer para aquele verbo a ideia de como foi que aquele verbo aconteceu. Então, quais são os advérbios mais utilizados? Mal, bem, depressa, devagar. Então, quando eu digo assim, João anda, tá? Anda, vocês sabem que é um verbo, é uma ação. E eu vou atribuir uma circunstância dessa ação andar sobre João. Eu digo que João anda depressa. Então, esse depressa está sendo o modo como João anda. É o modo como a ação do verbo andar está acontecendo, certo?
Por isso que eu coloquei no slide o como, certo? Com relação ao lugar, é onde acontece. Quando eu digo, por exemplo, que João, João estudou aqui. Eu estou dizendo onde João estudou. Eu estou atribuindo uma circunstância de lugar para a ação de ter estudado. E assim sucessivamente. Então, eu tenho a circunstância de tempo, eu tenho a circunstância de afirmação, eu tenho a circunstância de dúvida. A de dúvida é quando eu trago a ideia do será, né? Acaso, casualmente, possivelmente. Uma observação que eu esqueci de dizer. Os advérbios de modo, eu vou até mostrar para vocês aqui no slide, de modo, alguns deles, não todos, mas muitos advérbios terminados em mente, ignorem esse lis, provavelmente foi meu corretor, mas os advérbios terminados em mente, eles vão trazer essa ideia de modo, tá? Então, geralmente, os advérbios, não todos, geralmente os advérbios terminados em mente trazem a ideia de modo, ok? Não se preocupem que esses slides estarão disponíveis juntamente com o vídeo para vocês, ok? Então, vamos lá. Ó, meu brinco até caiu, tá vendo? Então, vamos lá. Se vocês sabem que se não acontecer um imprevisto, não é tia Kelly, né? Mas tudo bem. Então, eu tenho de modo, eu tenho de lugar, eu tenho de tempo, de afirmação, de dúvida, de intensidade. O que é isso de intensidade? Quando eu trago a proporção que aquele verbo foi executado, se foi muito, se foi pouco, né? Se foi bastante. Lembrando que se essas palavras, que também podem ser pronomes indefinidos, tá? Por exemplo, muitos, né? Quando ele é pronome, ele é variável, por isso que tem muitos, muitas. Esse muito de intensidade, ele é invariável. Então, se eu digo que Joana é muito linda e nunca Joana é muita linda, porque muito é uma intensidade, é um advérbio de intensidade e é uma palavra invariável. Pronto, então beleza. Então até aqui nós terminamos, nós concluímos a nossa revisão de advérbio. Agora, para que, Kelly, você está falando tanto de advérbio? Porque nós vamos falar hoje sobre um assunto chamado adjunto adverbial. Esse assunto tem no seu módulo, tá? Eu apenas estou explicando para vocês, mas vocês podem acompanhar tudo pelo módulo, pelos slides que eu vou deixar com vocês e pela Google, se vocês colocarem, vocês vão encontrar também muito conteúdo que explica legal sobre isso, tá? Então, eu coloquei aqui no slide um conceito para o adjunto adverbial. Então, tá lá. O que é o adjunto adverbial? É o termo da oração que indica uma circunstância, dando ideia de tempo, lugar, modo, causa, finalidade, etc. Na realidade, gente, o adjunto adverbial nada mais é do que o advérbio que naquela... Porque assim, ó, eu falei para vocês, muito antes dessa quarentena chegar, eu falei para vocês que as palavras nas orações, elas têm dois tipos de função. Elas têm a função morfológica e elas têm a função sintática. Inclusive, isso tem no caderno de vocês, tá? A função morfológica é quando você atribui a classe gramatical daquela palavra. Se é um substantivo, se é um verbo, se é um advérbio, um pronome, né? Eu trouxe também no caderno para vocês as 10 classes gramaticais que formam a morfologia. Podem olhar no caderno de vocês que tá lá tudo escrito bonitinho, né? Substantivo, verbo, advérbio. Disse, inclusive, quais delas são variáveis, quais delas são invariáveis. Tá tudo no caderno e vocês podem dar uma olhadinha para lembrar. Essa é a classificação morfológica. Então, quando eu digo que aquela palavra é um advérbio, eu estou dizendo que morfologicamente aquela palavra está exercendo a função de advérbio. Mas se eu quero saber
qual a função sintática dessa palavra na oração? É a função que ela está desempenhando com relação à oração toda, como um todo. E geralmente os advérbios nas orações exercem a função sintática de adjunto adverbial. Assim como o advérbio traz uma circunstância de tempo, lugar, modo, o adjunto adverbial também vai trazer, tá? Então, adjunto adverbial, como eu falei aqui no slide, é o termo da oração que vai trazer uma circunstância, tá? Para um termo anterior, que pode ser essa circunstância, como eu já falei anteriormente, de tempo, lugar, modo, finalidade. A diferença também é que os advérbios, as circunstâncias dos advérbios são mais definidas. São aquelas que eu coloquei no slide anterior, né? Nas páginas anteriores, que foi de tempo, lugar, modo, dúvida, afirmação, negação. Já os adjuntos adverbiais vão trazer uma ideia mais aberta dessa circunstância, tá? Como vocês verão agora. Então, adjunto adverbial é o termo que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um outro advérbio, que é a mesma função do próprio advérbio, ok? Então, vamos lá. Vamos passar aqui. Eu trouxe aqui um exemplo que fica no livro de vocês, na página 35. Então, eu vou mirar aqui para a televisão. Não sei se vocês vão conseguir ver bem. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Ai, que massa! A gente pode dar um zoom aqui. Aqui nós temos uma charge, tá? Nessa charge, nós temos aqui uma sala de aula, como vocês estão vendo. Um professor está fazendo perguntas para os alunos, né? E ele pergunta. Ele afirma, né? Revisamos o estudo da Pangeia, da formação da Terra, dos continentes, dos países, mares e oceanos. Depois, ele faz uma pergunta, tá? Alguém quer perguntar algo? Vamos fazer a prova amanhã, certo? E por fim, vem lá o aluno, né? O que eu brinco assim, Joãozinho, que eu sempre dou o exemplo de um João da vida. O Joãozinho que responde, professor Ptolomeu, o que é Pangeia? Ele nem sequer sabe o que vem a ser o assunto Pangeia. Essa charge, como eu falei para vocês podem encontrar no módulo, na página 35. Eu trouxe no slide porque eu sei que alguns alunos ainda não têm módulo, tá? Então, por isso que eu fiz a imagem, eu trouxe no slide que todos os alunos terão acesso, tá? Então, vamos lá. Aí eu faço a seguinte pergunta. Quando será... Olha lá a pergunta, ó. Quando será a prova de geografia segundo a charge? Amanhã. E como sabemos disso? Através do uso do advérbio amanhã no texto. Ou seja, a palavra amanhã na charge. Se eu fizer uma pergunta, qual a função da palavra amanhã? Se eu quiser saber a função morfológica, simplesmente você só precisa me dizer qual é a classe gramatical. Então, se traz uma circunstância de tempo, você já sabe que é um advérbio de tempo. Mas se eu quiser saber a função sintática desse advérbio, você vai me dizer que é o quê? Um adjunto adverbial de tempo, ok? Então, esse foi o nosso primeiro exemplo de um adjunto adverbial. Vamos lá. Eu trouxe aqui outra frase para vocês, não tem no módulo, tá? Fui eu que trouxe para vocês. Uma oração, certo? Lembrando que a oração é toda frase que tem verbo, ou melhor, é todo enunciado que contém verbo, pode ter sentido completo ou não, pode ter pontuação ou não. Então, eu tenho aqui uma oração, né? Vamos lá. Amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça. Todas essas palavras que estão destacadas de vermelho, amanhã, de bicicleta e aquela velha praça,
são adjuntos adverbiais, tá? E aí eu destrinchei, tá? Eu trouxe separadamente esses adjuntos adverbiais. Então, eu tenho aqui amanhã, que é o adjunto adverbial de tempo. Eu tenho aqui de bicicleta, que nesse caso está sendo um adjunto adverbial de meio, ou seja, qual foi o meio que eu utilizei para executar a ação voltar, né? Então, eu usei o meio bicicleta, tá? Então, percebam que o adjunto adverbial, ele nos permite essa amplitude de circunstância. Não é como advérbio que você só pode ter tempo, lugar, modo. Não. O adjunto adverbial, qualquer não. Mas vocês vão ter uma grande quantidade de ideias que podem ser consideradas como circunstâncias, ok? Então, o de bicicleta é o meio, tá bom? E aquela velha praça é o adjunto adverbial de lugar, ou seja, está trazendo a ideia de que lugar foi que aconteceu, nesse caso, acontecerá. Desculpa, acontecerá, né? Então, aqui vocês percebem que uma única oração pode apresentar mais de um adjunto adverbial, não necessariamente um só, tá? E aqui, nessa parte dos slides, né, nós temos aí algumas circunstâncias que esses adjuntos adverbiais podem trazer, tá? Eu tenho aí de tempo, fim, que a gente chama também de finalidade, modo, meio, instrumento, dúvida, quantidade, assunto, direção, tá? E além desses, nós temos todos esses aí, tá? Então, todos esses aqui formam a classificação dos adjuntos adverbiais. Além daqueles que eu mostrei aqui. Cadê? Vamos lá. Ai, não tá voltando. Além daqueles do slide anterior, certo? Nós temos também esses aí, certo? Então, esses são. Isso daqui, eu não entrei muito em detalhes com relação à classificação dos adjuntos adverbiais, porque isso pra gente agora não vai importar muito, tá? O livro de vocês ainda não apresenta essa classificação, apresenta apenas o conceito, e o que eu quero é que vocês compreendam o que vem a ser o adjunto adverbial e o que vem a fazer de importância, né, de trazer de importância o advérbio em uma oração. Ele pode enriquecer a ideia de um verbo, ok? Então, essa foi nossa aulinha sobre adjunto adverbial. Vocês vão fazer uma atividade que eu vou passar através da coordenação da escola no módulo de vocês e estou aberta para qualquer dúvida, tudo bem? Um beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau!